Oi, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Já gravei esse vídeo, mas ficou uma bosta, porque o Arthur tava no meu colo, eu não concentrava, tava falando tudo errado, deu uma confusão danada, enfim, vamos de novo, né? Pra gente falar sobre o meu... esqueci de falar o que é o vídeo, né? Bom, estou aqui hoje pra gravar, finalmente, o meu relato de parto. Entendeu? O Arthur tá quase fazendo 2 meses e eu não gravei até hoje, né? Também. Vamos lá? Bom, gente, pra falar sobre o meu relato de parto, vou começar quando eu ainda estava com 32 semanas. Comecei a sentir dores com 32 semanas. Fui para a Unimed, pra quem não sabe, o Arthur nasceu na Unimed de Betim. Então, quando eu fiz 32 semanas, eu fui para a Unimed com dores, não tinha dilatação, mas o Arthur estava muito encaixado já com 32 semanas e estava fazendo pressão pra sair, por isso que eu tava sentindo tanto desconforto. Porque realmente não era nem perto da dor do parto que eu senti depois, né? Mas eu não sabia até então. Com 32 semanas eu fui, então, comecei a usar um remédio que não era oral, era local realmente, era uma pílulazinha. E aí, pra tentar segurar o Arthur, porque 32 semanas ainda era bem novinho, e era o melhor pra ele segurar o máximo possível. Eu usei até 34 semanas, usei por 2 semanas. Bom, quando eu fiz 34 semanas, eu parei o uso do medicamento, porque foi prescrito para 2 semanas. E aí, com essas 34 semanas, estava tudo bem, o Arthur estava ok. Eu fiz ultrassons para ter certeza, né, porque como eu tinha sentido dores, era perigoso. Fiz ultrassom, fiz exame, fiz tudo bonitinho, tava tudo certo. E aí, com 34 semanas, tudo normalizou, mas eu precisava ficar um pouco mais de repouso. Porque ainda assim, né, tinha o risco dele nascer prematuro, então eu tinha que ficar mais deitadinha, mais tranquilinha e tal, mas por causa da pandemia eu já tava parada mesmo, então foi bem fácil. Bom, quando eu fiz 36 semanas, eu voltei a sentir umas dores, uns desconfortos, fui novamente pro hospital, porque como eu já tinha tido esse histórico antes, era perigoso, eu tinha que ir pra ver se realmente fosse um trabalho de parto, se ainda dava pra segurar mais um pouquinho, porque eu não sei se vocês sabem, mas o ideal é a gente esperar até 37 semanas no mínimo, que é o melhor pro neném, né? Aí eu fui, tava tudo certo, eu estava com 2 centímetros de dilatação, e aí eu comecei a perder o meu tampão. Não sei se vocês sabem, mas o tampão fecha ali o útero, pra não ter nenhum perigo de dilatar antes da hora, enfim. Comecei a perder o meu tampão não saiu de uma vez. Tem mulher que sai de uma vez, tem mulher que não perde o tampão antes do parto, enfim, cada uma é uma história. O meu eu fui perdendo bem aos poucos, fiquei uns 7 dias perdendo meu tampão, mais ou menos. E assim foi. Bom, o Arthur nasceu dia 9, num domingo, no Dia dos Pais, mas na sexta-feira anterior, que foi dia 7, eu tinha tido pré-natal, consulta de rotina. Fui lá, o médico me examinou, ele fez o toque, eu ainda estava com os mesmos 2 centímetros de antes. E aí ele fez um procedimento que ia ajudar a induzir o trabalho de parto. Porque eu já estava aí com quase 39 semanas, eu fui na sexta, na segunda eu já fazia 39 semanas. Então já era para ajudar aí no meu trabalho de parto. Bom, fiz esse procedimento. Depois desse procedimento eu tive um pequeno sangramento, que era normal, por causa do toque e tudo mais. Nisso eu comecei a sentir muito mais dores. Na sexta-feira mesmo eu já senti uma diferença, minhas dores já eram mais fortes, mais constantes, né? O incômodo já era bem maior. Quando foi no sábado, aí começa realmente a história da fase ativa do trabalho de parto, né? Porque antes é a fase latente, onde já começa as contrações de treinamento e tudo mais, mas a parte ativa começou no sábado, às 4 da tarde. Na verdade, eu tive 16 horas de trabalho de parto, sim. Espero não ter falado bobeira sobre isso de ativo, enfim, latente, mas eu acho que é isso mesmo. Se não for, eu conserto desde que. Enfim, no sábado, às 4 da tarde, meus pais estavam em casa, o Vinícius estava aqui em casa, estava todo mundo em casa. Eu senti uma dor muito forte, uma dor que, assim, eu deitei na minha cama, me espremi toda e chorei de tão forte que foi a primeira contração. E eu já tinha sentido dores antes, mas eu não tinha noção do que era uma dor de trabalho de parto. E eu deixei uma caixinha de perguntas no Instagram e uma menina perguntou, eu não lembro o nome dela, desculpa, mas ela perguntou se a dor do parto realmente era essa dor de 7 cabeças, esse bicho de 7 cabeças. E eu não vou mentir pra vocês, é assim, forte. Eu não vou falar que é insuportável, porque suportei,
Mas também não vou falar que é uma dor tranquilinha, porque não é. Me falaram que era uma cólica mais forte, não tem nada a ver. Não achei a dor nada parecida com dor de cólica. Na verdade, a sensação que eu tinha era que meus órgãos estavam todos ele contraindo mesmo, tava tudo dando uma puxada assim, é uma dor terrível, terrível, terrível. Mas a parte boa, né, é que essa dor, ela dura poucos segundos. A minha durava 40 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Então, quando passava a dor, quando vinha a dor, eu ficava pensando, tá acabando, já foi uma parte, já está acabando, já está acabando, já foi tantos segundos, já está acabando, até a dor ir aliviando, porque realmente na hora da dor ali você quer chorar, morder, enfim, é bem complicado. Bom, eu fui pro hospital no sábado, né, como eu disse pra vocês, 4 horas eu comecei a passar mal, dei entrada no hospital às 6h13 no sábado, fui atendida. Quando eu fui atendida e ele fez o toque, eu estava com 2 centímetros de dilatação. Os mesmos 2 que eu já estava antes, então eu não tinha dilatado. E aí ele falou comigo, olha, fica aqui no corredor 2 horas andando, fazendo uns agachamentos no banheiro, enfim, porque pode ser que te ajude a dilatar mais rápido, porque com 2 centímetros eu não posso te internar. E aí eu fiquei 2 horas andando pra lá e pra cá, fazendo agachamento, segurava na parede, segurava minha mãe, sentindo muita dor, mas ele falou comigo que essas dores não eram contrações ainda, que podia ser um começo de contração, mas que ainda era o Arthur mexendo. Bom, fiquei 2 horas andando, fui avaliada novamente, isso já era mais ou menos umas 9 horas, eu fui avaliada novamente, eu estava com 2,5 centímetros, você estava com 2,5 centímetros de dilatação, né? E aí ele falou, como você dilatar um pouquinho, fica mais 2 horas andando pra lá e pra cá, fazendo agachamento, não sei o que, não sei o que. E aí eu conversei com ele e falei, doutor, eu posso comer? Porque eu tô em jejum, hoje eu não consegui comer nada. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente vê como que o corpo realmente tá preparando. No sábado, eu não quis comer nada, eu não almocei, eu não tomei café, eu não comi nada. Simplesmente não tinha fome, eu não estava passando mal, mas não queria comer. E aí eu falei com ele, perguntei se eu podia sair pra comer alguma coisa, porque eu estava em jejum, ele falou que eu podia, que tava tudo bem. E aí eu saí do hospital e fui pra casa da sogra do meu irmão, que é ali pertinho, da Unimed. E aí eu fui pra lá. No que eu fui pra lá, ela tem aquelas bolas de pilates e tudo mais, eu fiquei na bola, tomei um chá pra ficar calma, fiquei deitada e tal. E eu tava sangrando um pouquinho, tava tendo um pequeno sangramento, por causa dos exames de toque que eu já tinha feito no dia. Então era super normal, o médico falou que tava tudo bem. A gente foi, eu andei, fiz caminhada, continuei agachamento, tentei ficar mais calma, porque durante o meu trabalho de parto eu tive crises de pânico. Eu não me sentia mal, eu até falei isso com a minha psicóloga hoje. Eu não me sentia mal, mas eu tremia muito, eu ficava o tempo inteiro me tremendo assim. E eu sei que é crise de pânico porque eu já tinha tido antes, mas eu não me sentia mal, apenas tremia muito o tempo inteiro. Parecia que eu tava com muito frio, mas eu não estava com frio. E aí passaram-se 2 horas, passaram 3 horas. Bom, depois dessas 3 horas passadas, deu meia-noite mais ou menos, eu voltei para o hospital. Olhei, fiz de novo o exame de toque, não tinha tido dilatação, continuei com os mesmos 2,5 centímetros de dilatação, mas eu estava sentindo uma dor assim, insuportável. E aí foi quando eu pedi para as enfermeiras... Não, aí foi quando eu pedi pro médico, falei, doutor, não moro aqui em Betim, a minha cidade fica umas meia hora, 40 minutos, a minha dor está insuportável, não tenho condições de ir pra casa dessa forma. E aí ele falou comigo, olha, a gente só pode fazer cesárea depois de 39 semanas, e aí eu fazia 39 na segunda, isso já era no domingo, né, porque já era meia-noite de sábado pra domingo. Com 39 semanas, mas o que eu posso fazer por você é te deixar aqui em observação pra gente ir acompanhando tudo que vai acontecendo e te dar um remedinho pra dor, porque como isso não é contração, o remédio vai te ajudar. Falei, tudo que o senhor quiser fazer, eu estou aceitando, tá insuportável, pelo amor de Deus. Mal sabia eu que não estava insuportável. Bom, ele me deixou de observação, me deu um soro com Buscopan, porque eu estava de jejum, e aí eu fui ficando. Quando deu umas 3 horas da manhã, eu falei com a enfermeira, olha aqui, não tô dando conta, tá doendo muito, realmente tá doendo muito, tá muito pior do que tava. Será que tem como o médico me avaliar de novo? Porque não é possível uma coisa dessa, isso não ser contração, tá doendo muito. E aí ela falou, ok, vou chamar ele. E aí ela foi, chamou ele novamente.
Ele veio e falou comigo, olha, Júlia, eu vou sim te examinar de novo, eu vou fazer o toque novamente, mas eu acho muito difícil você ter dilatado, porque você tá deitada. Dilatação deitada, ela é mais lenta, ela é bem complicada, você não está fazendo exercício, não está estimulando, então bem provável que não tenha dilatado nada, mas vamos fazer por desencargo de consciência. Eu falei, ok. E aí ele foi fazer o toque. Quando ele fez o toque, ele assustou, e aí ele me assustou, né, que eu já tava ali toda doendo. E aí ele pegou e falou assim, nossa, eu vou te internar, você já tá com 6 para 7 dias de dilatação, eu vou fazer os papéis de internação e o pessoal já vem te buscar. Não levanta mais, porque você já tá bem dilatado, é perigoso. Falei, ok. E aí sim, a minha dor foi insuportável. Nessa hora que ele falou que ia me internar, as minhas contrações começaram a vir assim, de 3 em 3 minutos, eu acho. E eu fazia assim, eu queria sentar, eu queria levantar, deitado, tava insuportável, deitado eu não respirava direito. E aquele trem foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando. A minha internação demorou um pouco pra sair. Isso era umas 3 horas. Eu subi pra internação, era umas 4h30. Quando eu subi pra internação, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei com a mulher foi, o médico me prometeu uma anestesia. Cadê o anestesista? Pelo amor de Deus. E aí foi quando a anestesista chegou, conversou comigo, tudo direitinho. E aí eu sentei assim, né? Quem assistiu meu parto foi minha mãe, esqueci de falar isso. Eu sentei, encostei a cabeça na minha mãe assim e fiquei. Tomei anestesia nas costas, peridural. E ele deixou o catéter em mim, falou que se precisasse de outras doses mais tarde, não precisaria fazer todo o procedimento de novo. Então que ele já ia deixar o catéter ali, que era só injetar e tava tudo tranquilo. Estava com certa dilatação quando isso aconteceu. Bom, isso era mais ou menos umas 5 da manhã, 5h30. E aí eu estava tranquila, deitada, plena. De repente, a máquina que monitorava os batimentos do Arthur começou a apitar. Nessa máquina apitou, a enfermeira veio, olhou, falou assim que estava tudo bem, que a máquina realmente fazia esses barulhos, mas eu já sabia que não era isso, porque eu estudei, né? Eu não terminei não formei ainda, mas eu estudei um pouco, então eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Ela chamou o médico veio. Os batimentos do Arthur estavam a quase 200, que é muito alto. O normal ali é até 160, mais ou menos, e os batimentos dele foram a 200. Aí começa o momento, eu acho que mais desesperador pra mim. Os batimentos do Arthur foram a 200. Eu falei com o médico, e aí, doutor, quais os riscos? O que tá rolando? Fala a verdade, que eu já sei que não tá tudo bem. E aí ele pegou e falou comigo, olha, os batimentos dele estão muito altos, mas tá tudo bem, não é um risco pra ele, não é um risco pra você. Só que provavelmente a gente vai ter que ir pra cesárea, porque a gente precisa tirá-lo pra fazer exames e tudo mais, para os batimentos dele normalizarem. E eu falei, ok, né? É pro bem dele, então vamos fazer, não tem nem o que pensar. E aí ele falou assim, olha, eu vou fazer uma última tentativa, enquanto o outro médico tá vindo pra te examinar também, pra gente decidir juntos o que a gente faz, ok? Falei, ok. Nesse momento, ele colocou em mim um soro com glicose, porque eu estava em jejum, como eu disse pra vocês. E quando ele colocou esse soro com glicose, os batimentos do Arthur foram normalizando. A questão dos batimentos dele é porque eu estava em jejum. E aí foi 140, 150, o outro médico chegou, inclusive o outro médico era o que tinha me internado, e esse médico que colocou o soro com glicose foi o médico que me examinou primeiro na hora que eu cheguei. Na verdade, eu passei por 4 médicos durante o trabalho de parto. E aí ele me examinou, falou comigo, olha, tá tudo bem, os batimentos dele estão bons, já normalizou, provavelmente era porque estava realmente em jejum, ele fica agitado, e aí dá essa alteração, mas tá tudo certo, agora é só esperar mesmo, você já tá com quase 10 de dilatação, já tava aí com uns 9, e aí a gente tira o Arthur nasce. Só que o que acontece? Nesse processo, houve uma troca de plantão, porque isso já era mais ou menos umas 7 horas, então teve essa troca aí de plantão e chegou um novo médico. Esse novo médico veio, estourou a minha bolsa, porque minha bolsa não estourou sozinha. Então, quando era mais ou menos umas 7 horas, ele estourou minha bolsa. E aí sim eu comecei a ver que as contrações foram aumentando, que eu sentia na minha barriga, não sentia dor. Só que, como eu tinha tomado anestesia umas 5 horas, quando foi às 7, essa anestesia foi perdendo o efeito. Então, eu já tava começando a sentir as contrações novamente. Porque eu não sei se vocês sabem como funciona, na verdade nem eu sei muito bem, mas a dose de anestesia que eles aplicam no parto normal é menor que na cesárea, então ela dura bem menos tempo.
Tanto que eu sentia minhas pernas, assim, eu sentia minhas pernas fracas quando eu tava com anestesia, mas eu sentia, eu encostava, assim, eu sentia. Eu só sentia, assim, pesado, sabe? Eu tinha que levantar, assim, na maca e parecia que eu não conseguia, porque minha perna tinha um peso. Mas eu sentia ela, mexia, tudo normal. E aí, bom, minha anestesia acabou o efeito, um novo médico estourou minha bolsa, ele fez um procedimento no meu útero, acho que é redução, eu não sei muito bem como é que chama, mas é isso. Senti uma dor absurda, foi então que eu vi que realmente a minha anestesia tinha acabado o efeito. Eu falei, olha, doutor, o anestesista deixou o catéter em mim, falou que na hora do parto, se não tivesse mais fazendo efeito, eu podia tomar outra dose. E aí, como é que funciona? E ele falou comigo assim, não vou deixar você tomar outra dose, porque você precisa fazer força, e se você não sentir dor, você não vai conseguir fazer a força que eu preciso que você faça. Ai. E aí eu falei, ok. Comecei a sentir todas as contrações novamente. Minha bolsa tinha sido estourada, então comecei a sentir muita dor, muita contração. E isso aí já era mais ou menos 8 da manhã. O Arthur, na verdade, nasceu às 8, 7 da manhã. Então, quando foi mais ou menos umas 7h30, na verdade, 7h40, ele falou com a enfermeira, olha, traz todo o equipamento pro parto normal, traz, né, a bandejinha e tudo com tudo que precisa, que vai começar a fase expulsiva dela. E aí, tem a hora realmente do parto, da fase, assim, expulsiva, que é abençoado. Bom, a mulher trouxe, ele sentou, preparou tudo. Eu já estava com as perninhas para cima, já estava preparadíssima. E aí eu comecei a fazer força, fazer força, fazer força, fazer força. Ele falou, olha, eu vou ter que fazer uma episiotomia, que é aquele cortinho que eles fazem assim de ladinho na vagina pra ajudar na passagem. E eu falei, ok. Só que eu já estava sem anestesia, então quando ele cortou, ele deu 2 piquezinhos com a tesoura. Eu senti realmente, eu senti o que estava acontecendo. Pra mim essa foi a pior parte, porque foi uma dor absurda ele cortando. A parte que ele ia puxando o Arthur era insuportável, realmente é bem complicada essa parte da fase expulsiva. E aí eu fiz umas 5 forças, na hora que eu realmente fiz a força de verdade, que eu senti que eu tava fazendo aquela força que ele precisava que eu fizesse, ele já viu a cabecinha do Arthur. A minha mãe viu, falou, ai, Júlia, ele tá nascendo, ele é super cabeludo, vai, você consegue, o cabelo dele é gigante, não sei o que, tem muito cabelo. E aí eu fui, fiz a força e o Arthur nasceu. Quando o Arthur nasceu, ele literalmente pegou ele e jogou em cima de mim. Nesse momento, tinha do meu lado uma outra ginecologista, uma mulher. Tinha do meu lado o pediatra, as enfermeiras e a minha mãe. Do outro lado, só a minha mãe. E aí ela, vai, não sei o que. O Arthur nasceu, jogou em cima de mim. Eu fiquei ali com ele. Na hora eu não conseguia ver porque eu estava no oxigênio. Eles colocaram oxigênio em mim junto com a anestesia, mais ou menos, pra me ajudar a ficar mais calma, pra eu ir respirando. E aí, ele colocou o Arthur em cima de mim, assim, rapidinho. Eu tava sem roupa, que eu já tinha tirado a minha roupa toda. Na hora que começa a parte expulsiva, eles tiram a roupa da gente. Ele colocou o Arthur, assim, o pediatra que tava do meu lado olhou ele rapidinho no meu colo, fez alguns testes, bem rapidinho, e deixou o Arthur ali comigo. Quando ele colocou o Arthur, eu ainda tava com a vista meio embaçada de fazer força, tava muito cansada, então eu não conseguia abrir muito o olho. Eu tentava respirar. E aí, quando eu dei uma respirada que eu consegui abrir o olho, foi quando o Arthur chorou, demorou uns 3 minutinhos pra ele chorar. E eu olhei pra ele assim, vi ele aí, chorei mais ainda, né? Aquela emoção toda, a dor acaba na hora. Você viu o neném ali, gente? Sentiu ele, a dor já vai passando, assim, acho que seja... O menino cobriu a cabeça aqui, tá dormindo, sabe? Puxou... Enfim, talvez seja um pouco psicológico, né? A dor vai sumindo, realmente é uma felicidade gigantesca. E aí a mulher pegou meu celular já, que tava com a minha mãe, começou a tirar um monte de fotos e não sei o que, e o Arthur no meu peito. E aí o ginecologista, a placenta saiu, né? Terminou de tirar a placenta. O ginecologista, o obstetra, terminou de tirar a placenta e começou a me costurar. Me costurou e tudo, eu tava sentindo, eu não tinha anestesia. Eu senti ele me costurando. O Arthur ficou aqui comigo. Mandei foto pro pai dele, liguei, não sei o que. A gente ficou sozinho, eu, minha mãe e ele, ali dentro do quarto, saiu todo mundo. E aí passou 1 hora mais ou menos, as mulheres voltaram, as enfermeiras voltaram pra fazer os procedimentos no neném, né?
que é pesar, medir, enfim. E aí o Arthur já tinha ficado 1 hora no meu colo. Na hora que ele nasceu, realmente o médico jogou ele em cima de mim. Jogou não, né? Colocou ele em cima de mim instantâneo. Na hora que ele saiu, o médico colocou ele em cima de mim. Não teve procedimento nenhum naquele momento. Só o pediatra do meu lado que olhou ele no colo mesmo. E aí, depois de 1 hora, as enfermeiras voltaram. E eu comecei a sentir uma dor na coxa. E eu tô assim, mãe, eu tô sentindo uma dor na coxa. Ela tá certo que você tomou uma injeção aí. E eu não vi essa injeção no momento que ela foi dada, né? Porque o Arthur saiu, minha mãe falou que eu tomei essa injeção pro útero contrair e eu não tenho hemorragia, né? Não tenho nenhuma hemorragia, parar de sangrar. Mas eu não vi essa injeção acontecendo. Eu tava tão assim com o Arthur no colo e tinha acabado de sentir muita dor. Então eu não senti ela, foi realmente bem rapidinho, porque eu nem vi. Minha mãe depois que me falou, né? Na hora que eles pegaram o Arthur pra medir, que minha mãe me contou que eu tinha tomado uma injeção. Pegaram o Arthur nasceu então com 38 semanas e 6 dias, dia 9 de agosto, na Unimed de Betim. Ele nasceu com 51 centímetros e 315 quilos. Nasceu bem grandinho, eu sei. E foi tudo bem. Aí, na hora que elas foram medir ele, eu já levantei. Fui na cadeira de rodas tomar um banho, tomei banho sozinha. Voltei já andando. Foi aí que elas tiraram o catéter da anestesia das minhas costas, que na verdade ficou ali à toa, porque eu não tomei outra. Tiraram, tomei um banho, né? Coloquei outra roupa, uma camisola, me troquei, porque eu tava toda suja de sangue. Na verdade, eu já tava pelada, né? Porque na hora que eles tiraram, mas eu tava toda suja de sangue. E eu joguei a camisola assim pra ir pro banheiro. Então, troquei, coloquei uma camisola minha, porque até então eu tava com a camisola do hospital. Deu tudo certo. O Arthur nasceu, daí a gente foi pro quarto, não podia receber visitas. No caso, a minha mãe, depois de tarde, porque minha mãe ficou comigo de sábado pra domingo. Quando foi no domingo à tardinha, ela trocou a minha cunhada, namorada mulher do meu irmão, gente, pelo amor de Deus, esposa do meu irmão. Trocou com ela, ficou com a gente. Na segunda-feira de manhã a gente teve alta, veio com ele pra casa e tudo mais. Bom, o que acontece? Existem mais 3 vídeos que, se vocês quiserem, eu posso gravar, que é sobre o parto, mais ou menos. Tem o meu pós-parto, tem a amamentação e tem que o Arthur teve icterícia e ficou internado com 7 dias. Então tem mais esses 3 temas de vídeos que, se vocês quiserem, vocês deixem aqui nos comentários que eu trago pra vocês. A internação do Arthur, minha amamentação, o meu pós-parto, eu conto tudo pra vocês, tá? Só deixar aqui embaixo que eu gravo. E também, gente, ideias de vídeo, se vocês quiserem dicas de o que usa realmente, o que eu não usei, o que é muito essencial, o que eu comprei e deixei guardado, marca de coisas, de lencinho, de fralda, enfim, o que vocês quiserem. Como está sendo essa nova fase, deixa aqui nos comentários que a gente grava, tá? Desculpa o tamanho do vídeo, tenho certeza que ficou grande, mas realmente é uma história que precisa ser detalhada. Aliás, eu contei pra vocês mais ou menos 16 horas da minha vida, né? Então não tem como ser 5 minutinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado, de todo o meu coração. Foi muito especial gravar esse vídeo pra vocês. Demorei, eu sei, mas estou aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham em alguma coisa que eu falei, deixa aqui, porque eu falo muito rápido, o Arthur tá do meu lado também, então toda hora eu dou uma olhada e às vezes eu me perco. Mas qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Um super beijo. Obrigada por todo o carinho comigo, com o Arthur. No dia que ele nasceu, na hora que eu postei, eu tive, assim, mais de 200 mensagens. Foi uma coisa de louco. Eu fiquei muito feliz com o carinho de vocês. Então, muito obrigada de todo o meu coração. Espero que vocês acompanhem a gente nessa nova caminhada aí. Já tem mêsversário, já tem tudo rolando, já tá tudo aqui no perfil. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês não abandonem a gente, que vocês continuem acompanhando a gente. E é isso, tá bom? Um beijo. Me conta aqui o que vocês querem ver, que eu trago pra vocês, tá? Esse foi meu relato de parto. E eu vou mostrar o Arthurzinho pra vocês aqui, tá dormindo aqui no carrinho. Aqui mimindo no carrinho dele. Eu tava aqui gravando e ele mimindo do meu lado. É isso, gente. Um beijo.